Olá, meus irmãos! Olha eu aqui de novo, hein, para ter mais uma conversa com você. Você já viu aí o título do vídeo? Às vezes eu penso que eu não sou católico. Como é que nós vamos entender, meus amados irmãos, essa afirmação? É simples, né? É lógico que eu sou católico, graças a Deus, né? Graças à Virgem Maria, agradeço ao nosso Papai do Céu querido todo instante da minha vida, por ser católico, apostólico romano. Sou convicto, graças a Deus, tenho uma proximidade com a Virgem Mãe de Deus, a nossa mãe, Maria de Nazaré, e uma proximidade com o seu Filho Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar, né? Então, graças a Deus eu sou católico. Essa questão de ser ou não ser, isso é uma questão que ficou lá no passado, né? Não faz mais parte nem do presente, nem do futuro, nem da eternidade, né? Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Louva a Deus por isso. Mas, às vezes, eu penso que eu não sou católico. Por quê? Vou dizer para vocês. Porque, às vezes, eu espero em que os líderes católicos pensem, vou dizer assim, pensem em ser fiel à doutrina. E existem alguns líderes que não querem ser fiel à doutrina. Às vezes, procuram alguma coisa para justificar o seu capricho, né, para justificar a sua escolha. Por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês. Essa questão de laqueadura. Né, quando minha esposa ficou grávida do meu terceiro filho, né, a minha terceira filha, daí então muitas pessoas questionaram, né, e a gente também se questionou sobre a realização da laqueadura. E eu fui muito sincero com minha esposa, falei da doutrina e disse que caso ela fizesse, nós iríamos ficar com o peso na consciência, né? Não iríamos estar de acordo com a moral que a doutrina da igreja nos ensina. Então eu deixei ela à vontade, né? Eu não impus nada a ela, e ela então, depois de um tempo, ela decidiu não fazer a laqueadura. Mas só que, quando se aproximam alguns católicos de nós, aí começa. Não, mãe, não faça não. Mas faça a laqueadura. Né? Você já tem 2 filhos, já vai vir o terceiro. Aí começa, né? Você fica, meu Deus. Eu não estou falando aqui daquele senhorzinho que vai à missa em dia de finado, ou da senhorinha que vai batizar o seu filho e depois nunca mais pisa na igreja, que só tá lá na igreja por uma ocasião ou outra. Não é dessas pessoas. A essas pessoas existe toda uma dedicação de minha parte, todo um respeito, todo um jeito de falar, né? Eu fico admirado só com os líderes, gente, líderes, às vezes líderes de pastorais, sabe que a doutrina da igreja pede algo, mas prefere não cumprir, ou seja, não renuncia o seu capricho, não renuncia aquilo que talvez seja mais conveniente em seu caso, né, em algum caso ali. Aí eu fico assim, eu digo, meu Deus, será que esse povo será que a igreja que esse povo pertence é a mesma que a gente levanta a mão no domingo e diz assim, eu creio na igreja católica? Ou seja, será que é a mesma que professa que crê na fé dos apóstolos, ou seja, na doutrina católica? Eu fico, meu Deus, né? E aí quando o assunto vai para a pílula anticoncepcional, né, para o preservativo, ou seja, qualquer meio de contracepção, a igreja é contra. Mas aí, né, sempre surge alguém de, mas a doutrina da igreja é ultrapassada, né? Mas teve um dia, né, que um amigo meu disse assim, ele disse, e aí, fez laqueadura? Eu disse, não, a doutrina da igreja não permite. Ele disse, mas a doutrina vai dar a alimentação a vocês? Eu disse, não, mas vai dar salvação, que é o melhor, né? Afinal de contas, né, eu estou falando para vocês agora, afinal de contas, Jesus disse, trabalhei não pelo alimento que se perde, mas trabalhei pelo alimento que permanece até o fim, ou seja, um alimento de vida eterna, né? Aí fica complicado, né? Esse dia mesmo, o governo, né, criou o Dia Nacional do Candomblé. Eu levantei
acontece a questão nos grupos, WhatsApp, grupos católicos, meus irmãos vieram em cima de mim, eu digo, meu Deus do céu, será que eu que estou errado? Não, às vezes, mais uma vez, especialmente na pessoa, né? A pessoa diz, meu Jesus, será que eu que estou errado? Porque está aqui no catecismo. A Bíblia concorda, né? Com o catecismo e vice-versa. Isso é a doutrina dos apóstolos. Eu vejo isso aqui. Quando eu falo, meus irmãos católicos vêm em cima de mim, então talvez o problema seja eu, né? Não sei. Acho que é, né? Ou não? Eu não sei. Só sei que entre uma opinião e outra eu fico com a doutrina da Igreja Católica. Né? Daí, então, meus amados irmãos, vem a questão do aborto também. Quando a gente fala, né? Defendendo a vida, falando sobre o aborto, eu particularmente, eu vou muito pela doutrina. Se a doutrina e os santos da igreja me ensinam que eu não devo apoiar o aborto, né? Que eu não devo dar declarações em apoio ao aborto, seja lá em qualquer situação for, né? Então, se eles me ensinam, eu vou ensinar também do jeito que eu aprendi. Aí você levanta a questão desse no meio católico. Não, mas não sei o quê, isso aí é não sei o quê. Tem casos que pode ser, tem casos que não pode ser. Eu digo, meu Deus do céu. Não. Eu acho que eu estou na igreja errada, então, né? Lógico que é uma ironia minha, né, gente? Eu estou na igreja certa, a igreja de Cristo Jesus, tá bom? Todos nós católicos, né? Então, a igreja, ela nos ensina que em qualquer situação, a vida da criança deve ser preservada. Se for um caso dos pais, né? No caso ali, os pais mesmo da criança, ou então seus avós não quiserem criar a criança, daí a igreja ensina a gente deixar toda a gestação da criança acontecer e fazer uma doação, se não quiserem criar. Então, por exemplo, mas o pai fez não sei o quê, mas a mãe não sei o quê. Aí todo mundo um briga pela vida da mãe, outro briga pela vida do pai, e a da criança ninguém briga. Aí você levanta isso no meio católico, toma crítica. Qualquer assunto que você levantar, né, referente à doutrina, causa polêmica, causa escândalo entre nós católicos. Meu Deus do céu, nós vamos parar, gente. Olha, tem uma frase que talvez ela seja mais compreendida, né? Vamos falar assim. Mas tem uma frase que é um estilo de vida, vamos dizer assim. Alguns irmãos dizem que para nós sermos salvos, nós temos que aceitar Jesus, né? E ir para a igreja deles, né? Aí, eu estava refletindo esses dias sobre o parágrafo 846 da Igreja Católica, e eu refleti, rapaz, essa frase é nossa. Olha, não, a frase é nossa, gente. Toda alma que quiser ser salva, ela tem que entrar na Igreja Católica. Parágrafo 846 do Catecismo da Igreja. Fora da Igreja não existe salvação. Ora, e agora, Aaron, tu é um fanático? Só quer ser melhor que os outros? Não, gente, pelo amor de Deus. Eu sou nada. Mas eu sigo a doutrina, eu vou pela doutrina. Então imagina aí. Lá no parágrafo 846 nos ensina isso, que todas as almas, elas devem ser salvas pela igreja. Fora da igreja não existe salvação. Aí diz isso, né? Lógico que lá no catecismo, se a gente for ler, né? Aí tem toda a pedagogia lá que a gente vai entender, né? Mas presta atenção como é que está na minha mente esse parágrafo. Presta atenção. Eu aprendi que se um católico, ele faltar à missa, é um pecado mortal. Se ele perder a missa por uma situação que dava para ele ir para a missa, ou seja, de uma maneira deliberada, ele cometeu um pecado grave. Se ele falecer aquela semana, né, depois dessa falta na missa, ele morre em estado de pecado mortal. E o catecismo nos ensina que todas as almas que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente aos infernos. Aí, o que é que eu aprendo?
outras pessoas não vão à missa. Se o fiel tem que ir para a missa, quantas pessoas não vão à missa? Aprendo também que, para todos serem filhos de Deus, devemos ser batizados. Quem é que batiza? A igreja. Jesus disse aos seus apóstolos: ide anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, é por meio dos sacramentos que nós somos salvos. Entenderam? Aí a pessoa que não tem o sacramento do batismo da igreja, e aí, como é que fica esse cidadão? Entenderam? Então eu aprendo desse jeito. Né? Então eu aprendo com o catecismo, então eu tenho que ensinar o que o catecismo não ensina. Só que quando você vai ensinar esses assuntos em ambientes católicos, os primeiros que nos criticam são nossos irmãos católicos. Falam, pelo amor de Deus, gente, não. Oh, gente, nós estamos aqui em igreja, gente. Nós somos o quê? Nós temos que ter unidade na doutrina, né? Tem muitos que falam unidade dos cristãos, mas a unidade tem que ser na doutrina, né? Aí começa com aquele papo relativista, não, que tanto faz você ser espírita, tanto faz você ser protestante, tanto faz você ser ateu, tanto faz você ser do candomblé. Não, pelo amor de Deus, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Sem mim nada podeis fazer, Jesus falou. E Jesus está na Santa Igreja Católica, Apostólica Romana, ele diz, eis que eu estarei convosco todos os dias até os fins dos tempos. Jesus disse, Pai, eu vos consagrei na verdade. Jesus revelou a verdade aos apóstolos. Aí agora, depois de crescer, nós, tanto faz como tanto fez. Pelo amor de Deus, gente. Não. Juízo, né? É assim, né? Então, por esses e por outros motivos, às vezes eu penso que eu não sou católico. Mas eu sou, viu? Está escrito lá na carta ao Timóteo. Chegará um tempo em que os homens não suportarão essa doutrina e a abandonarão. E formarão para si mestres. Né? Então, quem permanece até o fim da Igreja Católica não se enquadra nesse versículo, tá bom? Tchau.